que foi decretada. Envolvidos cerca de 3 meses de implementação das medidas, julgamos importante voltar a trazer a INAI para tirarmos dúvidas que possam eventualmente subsistir e outras que possam ter aparecido com as novas medidas que foram sendo decretadas durante este período. Informar que na sessão de hoje, a semelhança do que tivemos na primeira sessão com a INAI, temos nesta plataforma os delegados provinciais da INAI. A sessão de hoje, portanto, terá um formato um tanto quanto um pouco diferente do formato normal que nós temos vindo a ter com as webinars e também tanto quanto um pouco diferente do formato que nós tivemos na nossa primeira sessão. Portanto, na sessão de hoje, vamos privilegiar o esclarecimento de dúvidas, ao contrário do que temos vindo a fazer, que é o nosso orador principal fazer uma apresentação e depois trazermos perguntas. Sentimos que temos estado a coartar, por causa da limitação de tempo, aos empresários que eventualmente poderiam ter muito mais questões, daí nesta sessão nós termos decidido que se deve dar primazia para que os empresários coloquem as suas questões e a INAI nos ajude a clarificar as questões. Como regras de funcionamento da plataforma, eu sei que muitos de nós já estamos familiarizados com esta plataforma, apenas voltar a recordar como é que nós devemos funcionar. Primeiro, pedir a todos para que desliguemos os nossos micros, enquanto nós estivermos a usar da palavra. E segundo, pedir também para que desliguemos o vídeo para melhorar a qualidade da nossa plataforma, pois se nós tivermos o vídeo ligado, portanto, reduz a potencialidade da qualidade da plataforma. Na altura do pedido da intervenção, estou a ter a indicação de que não me conseguem ouvir. Queria saber se conseguem me ouvir. Conseguimos, é contigo. Muito obrigada. Eu estava a ter aqui indicação de algumas mensagens de participantes a dizerem que não conseguem me ouvir. Então, peço para que os que não conseguem verifiquem os seus aparelhos, eventualmente poderá haver aí algum problema técnico. Portanto, dizia que, como regras, primeiro, mantermos os nossos micros no mute e desligarmos os vídeos enquanto nós estivermos a usar da palavra. Quando quisermos usar da palavra, portanto, temos a mãozinha que podemos usar. Eu vou dar aqui um exemplo, apareceu aí na telinha, portanto, dando a indicação de que estamos a pedir a palavra, ou então podemos usar o campo do chat ou de mensagens para colocarmos algumas questões, ou então para, através dela, solicitarmos a palavra. Posto isto, então queria uma vez mais agradecer à engenheira Rita Freitas, inspetora-geral da INAI, e toda a sua equipa por esta abertura. E, posto isto, então, passo a palavra para a nossa oradora principal de hoje poder tecer as notas introdutórias e proceder à interação com os nossos empresários. Engenheira Rita, o espaço agora é seu. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, quero agradecer à CTA por mais uma vez organizar este webinar para esclarecimentos ao setor privado em relação às medidas definidas, decretadas no âmbito do estado de emergência. Estou aqui com a minha equipa, com os diretores operativos, para as possíveis questões que possam surgir e para que nós possamos ajudar respondendo àquilo que forem as preocupações. Este webinar é diferente do anterior, em que nós fizemos uma pequena apresentação daquilo que são as medidas. Penso que neste momento todos já têm conhecimento das medidas definidas pelo Governo, então para termos mais tempo à discussão, nós acordamos juntamente com a CTA que deveríamos dar oportunidade ao setor privado de colocar as questões, porque afinal de contas este webinar é mais virado para responder a preocupações e questões do setor privado, envolvidos 3 meses depois do estado de emergência, de sua extensão ao Presidente da República ter decretado o estado de emergência. Sentimos, como fez referência a diretora adjunta da CTA, Teresa Moenda, fez referência que muitos estabelecimentos tinham encerrado as portas logo no início, quando foi decretado o estado de emergência, e que acabaram tendo que abrir este mês porque já não estavam a suportar as despesas e alguns por má interpretação da legislação. Então, estamos aqui, a INAI e os delegados a nível das províncias, aqueles que conseguiram entrar, porque alguns ainda não conseguiram aceder ao webinar. Estamos abertos a qualquer questão, qualquer dúvida. Vamos dar mais tempo para colocarem questões e preocupações e para nós podermos ajudar, na medida do possível, aquilo que forem as questões que forem colocadas. E aquelas que não forem possíveis responder ao nosso nível, iremos anotar e em devido tempo iremos responder às questões colocadas. Então, gostaria de deixar aberto e agradecer a presença de todos os participantes também a este webinar. Penso que há males que vêm por bem. A pandemia, o Covid-19, ensinou-nos a fazer reuniões virtuais, ou seja, reuniões à distância, usando as ferramentas, usando a internet, o que é muito bom, porque assim não permite o contacto entre as pessoas e evita qualquer propagação e qualquer risco de propagação. Então, gostaria também de agradecer a todos os participantes por terem aceito o convite da CTA para poderem colocar as suas preocupações e estamos abertos, podem colocar as questões, como disse a diretora Teresa, pode ser via mensagem, pode ser levantando a mão e colocando as questões. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Rita. Portanto, está aberto o espaço para poderem colocar as questões que julgarem pertinentes para termos aqui o esclarecimento devido. Vou pedir, porque noto que alguns não estão aqui identificados pelos nomes, então quando pedirem a palavra, peço para que se identifiquem e digam de que província é que estão a falar. Estamos com o espaço aberto, podemos já interagir. Obrigada. Questões e preocupações? Boa tarde a todos. Eu chamo-me Nelson Roque Confambane, sou o diretor-geral aqui do Hotel VIP Executivo TET. Obrigado. Muito obrigada. Não percebi a questão que colocou. Só se apresentou a Teresa. Desculpa, estava a me apresentar, é isso mesmo. Está bem, está. Obrigada. Tá. Mas temos aqui uma questão que foi colocada por mensagem pelo senhor Ismael.
não sei de que província é que nos fala, mas ele pergunta qual seria o plano até então, face à pandemia, com relação ao sistema de sanidade. Não vejo aqui pedidos de palavra, eventualmente. Alô? Tenho aqui o senhor Idálcio, que está a pedir a palavra. Por favor, o espaço é seu. Está sim, boa tarde. Alô? Boa tarde. Consegui ouvir e pode prosseguir. Eu só me chamo Idalécio Ferreira, estou a falar de Nampula e estou a representar uma unidade de turismo, hotelaria, hospedagem, designada por Montes, na Iruco. Já tive a oportunidade de participar em plataformas não só do INAI, mas também de outras, onde se apresenta a doutora Rita, ou a engenheira Rita, e tentei colocar alguma questão, algumas questões, mas não consegui sair satisfeito com as respostas, porque uma das vezes caiu a rede e outra vez a resposta não foi convincente para mim. É o seguinte, o meu espaço, como disse, é um espaço de lazer. Montes na Iruco é um espaço que fica a 14 km da cidade de Nampula, é um espaço praticamente de lazer e é frequentado, ou era frequentado pelos clientes, normalmente e quase sempre, para não dizer sempre, nos fins de semana, sábados e ou domingos. Eu estou encerrado há 2 meses e 22 dias. Por que eu encerrei? Encerrei porque esse espaço é um espaço muito amplo. Tenho capacidade para 300 mesas, do lado do restaurante, e do lado do piquenique e campismo tem capacidade para 2.000 pessoas. Por ser um espaço muito amplo e grande, torna-se difícil dizer que vou abrir e vou fazer uma seleção de mesas, porque só o controle, a higienização e tudo mais, os custos são altamente elevados. E não só, os clientes que vêm para cá, como disse, vêm para lazer, não vêm para passar uma refeição, ficar 1 hora, 2 horas e ir embora. Vinham às 8, 9, 10 horas e iam embora às 15, 16 horas. Então não tenho clientes por essa razão. E torna-me difícil manter o restaurante aberto só para ter 10, 15 clientes durante um fim de semana. Por essa razão é que eu fechei. Então queria pedir a vossa ajuda. Como é que eu poderei então trabalhar neste meu espaço, sentindo essas dificuldades que acabei de enumerar? Na parte outra área que também, que produz bebidas, a qual eu tenho cerca de uma bebida chamada Inica, uma aguardente, a qual eu tenho cerca de 25 a 22 trabalhadores no setor laboral direto, como produção, no setor de produção. E 1/3 disso aí significa 6 ou 7 a 8 pessoas. E eu não consigo produzir com 7 a 8 pessoas. Eu só consigo produzir no mínimo com 13 a 15 pessoas. Estou a falar quase do dobro das pessoas que foram sugeridas e autorizadas na altura pelo decreto. Então, torna-me difícil eu dar continuidade com esta minha atividade. Tenho muitas dificuldades, porque o número de pessoas que posso utilizar são poucos. E não só, o distanciamento também é, para mim, o distanciamento até é o fator mais importante do que pôr máscara. Porque as pessoas ficam umas encostadas às outras, e etc, etc. E aí a doença propaga-se com muito mais velocidade do que usar uma simples máscara. Na minha opinião, distanciamento social é muito mais importante do que a máscara. Por isso diz-se ficar em casa. Eu queria pedir a sua capacidade de síntese para permitirmos que mais... Exatamente. Agora vou finalizar. Sim, vou finalizar. Apenas queria lamentar
que o INAI, no segundo mês, os segundos 30 dias, o INAI e não só outras entidades de direito que deveriam estar mais ativos ou mais proativos, não estavam. Havia muitas áreas abertas, muitos restaurantes, bares abertos e isso também criava certos distúrbios na cidade de Nampula. E dizer ainda que atualmente existem restaurantes e outros locais que trabalham até depois da meia-noite e que não respeitam essa questão de distanciamento, cheios, a abarrotar. Então, isso era só uma questão de, talvez, dizer que seria bom tomarem um pouco mais de atenção, porque as coisas não estão a seguir os trâmites que deviam seguir. E acho que se é para todos, todos deviam obedecer. Por fim, vi que muitas empresas desta área do ramo de turismo, hotelaria, mudaram de alvará, mudaram de atividade em termos de alvará. Quem é que atribui esses alvarás? Quem atribui as licenças? Quais são os critérios que se deve para poder alterar esses alvarás, para podermos elaborar, assim como esses lugares estão a elaborar à vontade? Muito obrigado e desculpem ter tomado o tempo, que foi muito longo. Grato pela atenção. Muito obrigada, senhor Idalécio, por esta sua intervenção. Volto a apelar para uma capacidade de síntese, para que sejamos concisos e precisos na colocação das nossas questões, para abrir espaço para que os outros também possam participar. Tenho aqui também o pedido de palavra do senhor Vítor Domingos e depois da intervenção do senhor Vítor Domingos, teremos a intervenção do senhor Hugo Gomes. Senhor Vítor, por favor. Talvez passarmos para o seguinte, enquanto não entra o senhor Vítor Domingos. Ele se prepara para falar. Tenho aqui duas questões que foram colocadas pelo senhor Gustavo da Cruz. A primeira em relação ao plano e estratégia de INAI para controlar e garantir que os químicos usados por alguns prestadores de serviços na desinfecção são aprovados ou apropriados para o efeito. A segunda questão que ele coloca é que garantias a INAI tem para controlar ou proteger os prestadores de serviços que têm autorizações para executar esses serviços. Depois temos uma outra questão que é colocada pela senhora Rosmina Ali, que é pesquisadora do IES, e ela diz que a questão dela se prende com a classificação dos serviços essenciais. Gostaria que a INAI ajudasse a clarificar melhor. E será que os trabalhadores nas cadeias mais baixas de produção de valor são considerados essenciais? Fala da questão das plantações, portanto, de indústrias ligadas ao agroprocessamento, a açúcar e outros. Posto isto, então, ia passar a palavra para o senhor Hugo Gomes colocar a sua questão. Depois volto para o senhor Vítor Domingos e, se calhar, aqui dar espaço para que a INAI possa nos clarificar este primeiro grupo de questões. Bom, boa tarde, obrigado. Hugo Gomes, falo aqui de Maputo. Antes de mais, felicitar a CTA, a INAI. Essencialmente, uma única e breve questão que tem a ver com o facto de ter-me apercebido que, pronto, a INAI não olha com bons olhos uma iniciativa criativa e com alguma astúcia recente no sentido da intensificação daquilo que é a venda, aquilo que é a entrega de produtos
a partir de plataformas online, portanto, entregas ao domicílio. Para falar em particular, entre outros produtos, de bebidas alcoólicas. Queria perceber o racional disso, num contexto em que, como sabem, a grande maioria dos locais em que muitos dos produtos alcoólicos normalmente são vendidos estão encerrados. E pronto, as plataformas digitais online são um recurso ímpar-chave neste período e até em voga, que está em crescimento no mundo inteiro. Então, gostava de só perceber genuinamente qual é que é o racional e qual é que é o enquadramento legal deste posicionamento da INAI. Obrigado. Teresa, talvez enquanto esperamos, o Gomes já falou, talvez enquanto esperamos outros, eu poderia responder às primeiras questões. Para o caso da Quinta Nairu, eu poderia deixar que o delegado de Nampula, que está em linha, o Hélio Rarec, ele respondesse e eu depois iria responder as demais. Hélio Rarec, após responder em relação à Quinta Nairu, as questões colocadas, que são essencialmente em relação ao número de pessoas, tendo em conta o espaço, os horários e a questão de mudança de licença, podes deixar para mim que eu posso responder essa questão. Não sei se o delegado de Nampula está com alguma dificuldade. Manas Preste. Hélio, responde lá as questões. Tens que desligar, ativar o som e a imagem. Para não atrasar, eu vou responder. Se ele entrar, depois irá responder. Em relação à questão colocada pelo senhor Idalécio, em relação à Quinta Nairu, tenho que pedir imensas desculpas. Hélio, já estás em linha? Vou continuar. Podes responder à questão da Quinta Nairu? Pode. Então responde lá, que é a questão do número pelo espaço e horário. Isso que estão a deixar vocês. Não. Ok. Tá bom. Nem devia ter me entreguei a mão para entregar a pessoa. Sorélio está conosco? Eu vou responder para não atrasar, acho que a linha em Nampula, acho que as linhas não estão muito boas. Em relação à questão colocada pelo senhor Idalécio, em relação ao número de pessoas que têm um espaço que as pessoas vão para lá para lazer, dizer que estamos em estado de emergência, enquanto Sua Excelência o Presidente da República não alterar o período de estado de emergência, não é momento de lazer, não é momento de diversão. É momento de nos preocuparmos, é momento de nos unirmos para combater a propagação e contaminação do Covid. O que pode fazer, se alguém for lá para ir passar uma refeição por alas, o restaurante, naquele caso, poderá ter mesas com distanciamento de 1,5, higienização à entrada, higienização das cadeiras e das mesas, dos utensílios, e as pessoas devem estar distanciadas a 1,5, ou seja, uma mesa tem que estar afastada de outra, de forma a garantir o distanciamento entre as mesas e entre as pessoas de 1,5. Enquanto Sua Excelência o Presidente da República não alterar o estado de emergência, não poderemos ter muitas pessoas e vamos manter estes distanciamentos e estas medidas.
Então, no restaurante poderá ter 20 pessoas. O restaurante, pronto, eu conheço a Quintaneiro. Então, naquela parte que é estilo esplanada, pode ter 20 pessoas ali. E no outro local mais abaixo também poderá ter 20 pessoas com estas medidas que fiz referência. Em relação ao horário, o governo não definiu horário para os estabelecimentos de restauração. O que o governo, ou seja, as estruturas locais em cada uma das províncias, em função das localizações, em função Não há problema nenhum. Se você está com plástico. Hélio, desliga lá não tem. Hélio, desliga o som. Em relação ao horário, como estava a dizer, neste momento o horário que está em funcionamento é horário em função da localização. Em locais críticos, se for próximo do mercado, se for dentro de uma zona crítica, o que tem sugerido é para fecharem às 17 horas para evitar que as pessoas se refugiem nestes locais para beber alguma bebida alcoólica e consumir algum produto. Então, dirigem-se a estes locais mais para se divertirem. Se for um restaurante fora de locais críticos, este pode ir até às 20 horas, de forma que às 21 horas não tenha ninguém. Ou seja, nós deveremos também, como restauração, colaborar no sentido de garantir que as pessoas não saiam de casa para irem se divertir. Uma pessoa que sai de casa às 20 para ir adquirir uma refeição, esta pessoa, pronto, pode haver um e outro caso, mas na maioria as pessoas não saem de casa a essa hora para ir adquirir uma refeição. Então, penso que em relação ao senhor Idalécio, estas duas questões estão respondidas. Em relação à questão que colocou e que temos também, a INAI Central já se apercebeu disso, que é a questão de muitos que tinham licença de bar, tinham licença de snack bar, tinham licença de esplanada, de churrasqueira, pastelaria, etc. Nós verificamos que muitos foram mudar a licença para a restauração. Então, o que é que acontece? Neste momento, estamos a encontrar locais que não são restaurantes, porque para ser restaurante a classificação é clara, e que conseguiram tratar de uma licença de restauração para poder abrir. Esses não podem abrir. Se nós encontrarmos, nós fechamos até terminar o estado de emergência, porque estes casos, eles encontraram uma saída que foi nos enganar. Para este estado de emergência, em 2 meses, mudaram de esplanada, snack bar, cervejaria, para restauração. Não é correto. E até o estado de emergência e as medidas do Covid vieram-nos ajudar a verificar que as classificações estão com problemas. Então, nós já estamos a trabalhar com o Ministério do Turismo, vamos ter que, no pós-pandemia, reclassificar a restauração, os bares, snack bars, churrasqueiras. Nós encontramos um bar, um local de diversão, em que tem uma licença de centro social, cantina, refeitório. Um centro social, uma cantina, um refeitório, este deve estar dentro de um ministério, de uma escola, de uma clínica, dentro de uma empresa, por exemplo, dentro da CDM, dentro da ENICA, dentro de uma atividade. E estamos a encontrar alguns como forma de refúgio, uma vez que não querem ter muitas preocupações para tratar de uma licença junto do turismo ou junto do município e que recorreram ao baú, porque é muito mais fácil, mas a INAI, neste caso, é chamada a corrigir este aspecto. Então, em relação ao senhor Idalécio, penso ter respondido às questões colocadas. Em relação ao Hugo, eu já estava à espera, quando vi na lista, eu fui ver quem eram os participantes, eu vi o Hugo, eu disse, estou pendurada aqui com o Hugo, ele vai colocar a questão que eu não lhe respondi no WhatsApp, mas desculpe, não respondi, foi por distração mesmo, porque tive um fim de semana em cheio, então acabei não respondendo, peço imensas desculpas. Mas em relação à entrega ao domicílio, Hugo, nós temos, a nossa legislação em Moçambique não prevê a entrega ao domicílio, não prevê as vendas online, nem os deliveries.
O que temos que fazer é, com a pandemia, como eu disse, mais uma vez volto a dizer, veio-nos a ensinar muita coisa e ajudou-nos a identificar vários aspectos que precisamos de prever na legislação. E neste caso, vamos ter que contemplar na legislação este tipo de vendas, entregas ao domicílio, deliveries, etc. Em relação às bebidas alcoólicas, eu já havia referido e volto a repisar. A legislação moçambicana, de acordo com 54/2013, de 7 de outubro, a legislação moçambicana não permite a entrega de bebidas ao domicílio e não permite a venda depois das 20 horas, independentemente do local. Ou seja, se essa empresa está a fazer a entrega ao domicílio, nós temos acompanhado, já fizemos alguns testes, estão a entregar sim, depois das 20, é proibido em Moçambique a venda de bebida alcoólica depois das 20. Em Moçambique só é permitida a venda de bebida alcoólica das 9 às 20, nos bottle stores, nas mercearias que vendem bebida alcoólica. O restaurante, ou seja, a área de restauração, é proibido a venda de bebida alcoólica para fora do estabelecimento. Não é permitido fazer takeaway de bebidas. Podem fazer takeaway de comidas, mas de bebidas não poderão fazer. Isto porque a legislação proíbe a venda de bebida alcoólica fora dos estabelecimentos autorizados, neste caso é os bottle stores e as mercearias. Se recordam-se, em 2013, quando o governo aprovou o 54/2013, 7 de outubro, foi para corrigir um aspecto que era crítico em Moçambique, que era a juventude dirigia-se às bombas de combustível para, nas lojas de conveniência, adquirirem bebidas e depois ficavam nas bombas, nas vias públicas, a beber e depois tínhamos o número de acidentes que tínhamos. Então, em relação a estes dois, estão respondidas. Em relação à questão do senhor Gustavo, também quando vi que ele estava em linha, logo sabia de que ele iria colocar as mesmas questões que já me colocou e que eu já lhe respondi via WhatsApp. Então, a resposta ele já tem via WhatsApp e não vou responder, porque não é, eu já disse a ele que não é da responsabilidade da INAI, e continuo a dizer que a INAI não controla os químicos, há instituições que controlam as dosagens, a INAI controla, sim, faz a inspeção da atividade econômica de acordo com as várias legislações, se estão ou não a cumprir em termos de legalidade, higiene, limpeza, cartões de sanidade, caderneta, uniformes do pessoal, higiene deles, livre de reclamações, entre outros aspectos ligados ao serviço prestado pelos serviços. Então, em relação ao Sr. Gustavo, agradecia que ele se dirigisse ao Ministério de Agricultura e à Aqua e procurasse saber em relação às duas questões por ele colocadas. Em relação à senhora Rose, que faz referência às grandes indústrias, nós também já tínhamos respondido no webinar passado, não sei se ela não participou. O que nós referimos é caso a caso, em função da atividade prestada, deverão escrever ao ministro de tutela explicando o tipo de atividade, mas devemos ter em conta a saúde dos trabalhadores, a saúde dos colaboradores, dos gestores e das suas famílias. Por exemplo, uma fábrica de castanha de caju com 750 pessoas. Se uma pessoa ficar contaminada, teremos cerca de 3.000 e tal pessoas, se não for mais, infectadas. Então, devemos pensar um bocadinho em relação a este aspecto. Quando o governo definiu medidas em termos de distanciamento, em termos de rotatividade, foi pensando também no empresário. Se ele dispensa alguns trabalhadores trabalhando de casa ou outra forma, ou seja, o sistema de rotatividade, por exemplo, castanha de caju, a pessoa não vai trabalhar de casa porque a castanha está na fábrica.
Então, estes 15 dias que a pessoa fica em casa é mais para questões de prevenção, para se tivermos pessoas contaminadas, ele poder trocar o pessoal, o que está na fábrica, que tem uma pessoa contaminada, possivelmente possa ter mais pessoas contaminadas, ele tira estas pessoas para casa e traz as que estão em casa, antes disso desinfeta o local para evitar a contaminação e a propagação do Covid. Há certas áreas em que não é aplicável. Por exemplo, uma floresta, as pessoas estão dispersas, então não estão em aglomerados, não estão muitas pessoas concentradas num único local, então as florestas elas estão distanciadas, então não corre assim tantos riscos. É preciso avaliar e ver caso a caso o tipo de atividade, aquelas que não conseguem funcionar, como estava a explicar o senhor Idalécio, que há atividades que não conseguem funcionar com menos funcionários, é preciso fazer a experiência e verificar os resultados. Claro que a produção baixa com menor número, mas é preferível baixar a produção e ter produção do que não baixar a produção e amanhã não tem produção porque não tem trabalhadores, estão todos contaminados. Então, é um momento um pouco crítico para todo o setor privado e para todo o cidadão, mas todos devemos colaborar no sentido de minimizar o risco de contaminação e de propagação, e que Moçambique até está a um ritmo não muito acelerado, mas que já começa a preocupar, porque já estamos em cerca de 700 pessoas e poderá, se nós não fizermos a nossa parte, poderá passar para um número muito mais elevado. Comparado com os outros países, nós estamos a um bom ritmo, graças à colaboração dos empresários e das várias pessoas, que temos que agradecer em nome do governo, e contamos continuar com o vosso apoio e colaboração no sentido de todos colaborarmos para minimizar o risco de contaminação e propagação deste vírus. Não sei, mais alguma questão? Podemos continuar. O senhor Refo de Souza, ele coloca a questão da manutenção dos postos de trabalho em relação ao INSS. Eu penso que a CTA já organizou alguns eventos em que convidou o trabalho, então é uma questão específica para o INSS, que deixaria para depois, quando tivermos um webinar com o Ministério do Trabalho, para que possa responder em relação a esta preocupação colocada. Em relação à questão colocada pelo senhor Nelson Tranquinho, gostaria de saber se o INAI vai desenvolver as atividades de melhoramento do comércio nas ruas, também em cidades como Pemba e Maputo, para que no futuro não passemos por aquilo que a cidade capital tem passado. Aqui importa referir, repisar, pronto, mesmo em relação ao senhor Hugo, quando ele faz referência que a INAI não deixa, a INAI não concorda, não é a INAI. A INAI não faz legislações. Quem aprova legislações, decretos, regulamentos, normas é o governo da República de Moçambique. E a INAI é chamada a verificar, monitorar o cumprimento das legislações. Então, aqui também, em relação a este aspecto, dizer de que não é a INAI que está a desenvolver a atividade de melhoramento do comércio nas ruas. Sim, estamos a trabalhar em conjunto com o município, mas este trabalho compete ao município e não à INAI. A INAI colabora no sentido de apoiar naquilo que for necessário em termos de estratégias, medidas para melhorar aquilo que é o comércio, porque para a INAI é preocupante o estado em que se encontram os produtos com a incidência dos raios solares e não só. Temos produtos frescos postos nas vias públicas, temos o pão exposto a poeiras, a altas temperaturas, etc. e outros produtos que acabam criando problemas sérios para a saúde pública, daí a nossa preocupação. Em relação às outras províncias, eu penso que é momento de cada uma das províncias trabalhar e pegar como exemplo o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, o trabalho que está a fazer, aproveitando o momento da pandemia, porque se ele não fizesse este trabalho nos mercados, nas vias públicas, o nível de contaminação seria muito mais elevado.
E uma questão que temos que ter em conta é que este vírus, esta pandemia, não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã. Então, nós vamos ter que aprender a conviver nos próximos anos com este vírus, mantendo a questão da higienização das pessoas, higienização dos estabelecimentos, a entrada do estabelecimento, os utensílios, as mesas, as cadeiras e outros, para evitar o risco de contaminação e propagação. Se verificaram a China e Portugal, os números já tinham acalmado e voltaram a crescer. Por exemplo, a China tinha aberto as escolas, voltou a fechar. Então, é preciso que todos nós contribuemos para que este nível de contaminação e propagação não cresça muito mais do que está. Devemos todos ajudar e apoiar, não só para nós, para os nossos trabalhadores, colaboradores, mas também para as pessoas que vamos encontrando. Eu penso que se cada um parar 5 minutos, der uma palestra, chamar a atenção, estaremos a contribuir para minimizar a situação no nosso país, para garantir que no futuro estejamos numa situação controlada. Em relação à questão colocada que com os contribuintes que vejam forçados a suspender as suas atividades e, consequentemente, a suspensão temporária pode eventualmente receber algum subsídio no INSS, esta questão deixaremos para que a CTA volte a marcar um webinar com o Ministério do Trabalho para que eles possam responder a estas questões do subsídio, porque verifiquei, já são 3 que colocaram a possibilidade de um subsídio para o pagamento aos seus trabalhadores e colaboradores. Qual é o plano da INAI para a cidade de Nampula, visto que está a aumentar o número de contaminação? A INAI, em relação ao seu trabalho, vamos continuar e vamos redobrar esforços mesmo em Nampula, no sentido de persuadir a importância de cada agente econômico colaborar no sentido de higienizar a entrada, higienizar o estabelecimento, fazer o controle da entrada das pessoas, evitar que as pessoas entrem sem desinfetar as mãos, desinfetar o próprio ambiente dentro do estabelecimento. Isto vai apoiar a que o número de contaminados reduza a nível de Nampula, mas não só. Aqui estamos a falar de pessoas nas suas casas, nos seus bairros, noutros locais, não só nos estabelecimentos, porque esta contaminação pode ser que não esteja a acontecer dentro dos estabelecimentos, mas que esteja a acontecer fora dos estabelecimentos. E neste caso é preciso que todos... Espera um minuto. É preciso então que a INAI, a nível de Nampula, e não só das outras províncias, mas aqui pedimos a colaboração de todo o agente econômico, para que ele garanta todas estas medidas, mesmo depois de passarmos este período de estado de emergência, devemos continuar com este sistema de higienização, desinfecção das mãos, lavagem das mãos à entrada, desinfecção do local de trabalho, das suas residências, à entrada meter a bandeja com o produto para desinfetar os pés, para evitar estar a levar o vírus para dentro do estabelecimento. Então, somos todos chamados a colaborar. Não pensem que é papel só da INAI. Todos nós somos chamados a colaborar neste sentido. E a saúde está fazendo também o seu trabalho, mas a saúde é mais já numa fase de evitar que a pessoa piore, assistindo-a e vendo de que forma é que ela vai melhorando. Sendo proibida a entrega de refeições a bordo dos aviões, é possível entregar em condições de higiene e segurança um snack antes do embarque no avião, junto da porta de embarque. Anotamos a questão e vamos ver com quem de direito a possibilidade de darem um snack à entrada do avião, mas eu penso que também nós poderemos colaborar, cada um de nós levando um snack para durante a viagem ir consumindo, para não correr risco de pegar um produto que possa vir das mãos de alguém contaminado. Então, o risco é menor se cada um de nós levar o seu próprio snack e não esperar que nos seja dado, pelo menos neste período que é crítico, e nos próximos tempos vamos ter que aprender a mudar os nossos hábitos e formas de ser e de estar. Senhora engenheira, se me permite, tenho um pedido de palavra aqui do senhor Inocêncio Sotomano de Niassa.
Sim. Senhor Inocêncio, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Vou ser breve e preciso, colocando 3 pontos, ou 3 ou 4, tendo em conta o fator tempo e também os outros intervenientes. E eu acompanhei, infelizmente tive problemas com o áudio, tive que sair e voltar a entrar, uma parte não de esclarecimentos que a engenheira Rita Freitas estava fazendo, não pude ouvir, mas em relação ao primeiro interveniente, da Alício, creio eu, desculpe, estou a pronunciar mal, acho que consegui acompanhar tudo. Bom, indo direto aos assuntos. É sem dúvida o decreto presidencial e tudo isto, nós acompanhamos, o setor privado tem que fazer a sua parte, temos feito, e se calhar o D'Alessio fez, está a fazer muito bem como os outros, mas a questão fundamental que eu coloco aqui, senhora engenheira, senhora diretora, é o seguinte: as informações a nível da província chegam completamente distorcidas. Na altura em que visitou o nosso ministro de Indústria e Comércio, aliás, o vosso ministro, né? O nosso, é melhor dito assim, nós colocamos esses aspectos. O decreto está ali e houve aquele problema de também os regulamentos não foram bastante claros e aqui a interpretação é feita de uma forma aleatória. Tivemos situações aqui que o nosso delegado da INAI está aqui a ouvir e ele sabe muito bem, nós colocamos estes aspectos e chegamos até a colocar ao nível da governadora e do secretário de Estado, é que há excesso de zelo em relação aos procedimentos. Alguns desses restaurantes, não, a minha área nem é de restauração, ainda tenho aspirações para tal, há alguns restaurantes ou serviços a obedecer esses critérios de distanciamento, etc., etc., mas eram obrigados a fechar. Então, se houvesse um guião, uma coisa muito simples, como diretrizes que vão chegar ao nível tanto dos vossos delegados, assim como a nível CTA, nós poderíamos dizer o que é o que não é. Imagina o senhor de Nauru tem uma área aberta, mas mesmo assim tem impedimentos. E dizia muito bem a senhora engenheira, obedecendo o distanciamento é possível com um mínimo de 25. Em algumas circunstâncias, nem esses 25 são aceitos. Eu não sei se estão a conseguir ouvir, estou a ver aqui uma flutuação. Este é o primeiro assunto. Faça uma coisa muito simples, alguém falava do plano estratégico, eu não vou falar para o plano estratégico, é um guião. Nível A, B, C, D, classificação A, B, C em relação às instâncias turísticas, etc., etc. E ali por diante, simplificava-se para o cumprimento, porque nós também temos que aderir, sabemos que o melhor dom é a vida, não podemos também não seguir os procedimentos, mas o excesso de zelo, mandar fechar quando as pessoas têm estabelecimento e criar uma ruptura completamente no negócio, acho que não é desejável. Então, este é o primeiro ponto. O segundo aspecto também que colocamos já muito bem, na segunda leva, houve alguns serviços, prestação de serviços, por exemplo, de emissão de novas licenças, etc., etc. Mas aqui na província as coisas não acontecem. Temos pessoas que querem inventar as suas atividades, renovar as suas atividades para adaptar à nova plataforma, mas não é emissão. Entretanto, o registro notariado dá reserva de nomes, etc., etc. E o baú não consegue emitir novas licenças, o licenciamento está proibido. Portanto, há esta incompatibilidade. Aquilo que deve ser feito, pequeno relaxamento de medidas, mas aqui na província encontra tudo o contrário. Então, era preciso existir a tal plataforma ou uma coordenação, de modo a as instituições trabalhar como uma única nessa altura do Covid-19, tomando em conta essas precauções todas. Outra questão também, quando eu falo de excesso de zelo, casos insólitos que aconteceram aqui, tivemos um agente econômico, ao fechar a loja, estava sozinho, só por não ter tido a máscara, foi recolhido, acho que esse assunto deve ter passado nas redes de comunicação social, que foi uma coisa muito, de facto, fora do comum. E até o próprio secretário de Estado teve que pedir desculpas e essas coisas todas. Então, uma pessoa sozinha, sem máscara, porque esqueceu que tinha máscara, como é que é recolhido e vai para a polícia? Então, esses excessos de zelo é preciso tomar em consideração. Se calhar, se houver esse tal guião, é possível que as pessoas, isto não pode fazer, quando a pessoa está nessa circunstância, quando as pessoas estão a obedecer este padrão aqui, que não sejam multados ou que não sejam presos por razões desnecessárias. São esses aspectos que eu queria colocar do fundo, que tem acontecido aqui um pouco por todo o país. Obrigado, senhora diretora.
Muito obrigada. Vou devolver a palavra para a senhora inspetora. Em relação a esta questão, vou responder esta última, referir que realmente pedimos imensas desculpas em nome do governo ao sucedido no caso de Niassa, acompanhamos. Não só Niassa, temos alguns distritos, algumas províncias em que os governos tomaram medidas fora daquilo que são as medidas definidas pelo governo. O governo definiu medidas e está bem claro. Em relação ao que aconteceu em Niassa, por exemplo, com este caso que fez referência da máscara, do agente econômico ser preso, espancado, não é correto e nós acompanhamos. Em relação a esta questão da máscara, eu penso que está a haver uma má interpretação. O decreto, no seu artigo 7, vem lá. 1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração. Não diz que é obrigatório o uso das máscaras em todo o local. Então, está a haver uma má interpretação. Então, onde existe aglomeração de pessoas, tais como nas vias públicas, mercados e áreas comuns, é obrigatório o uso de máscaras. Então, depois no número 2 diz, é obrigatório o uso de máscara nos transportes coletivos e semi-coletivos de passageiros. Ou seja, nos mercados, nos transportes é obrigatório o uso de máscaras. Nos outros locais não é obrigatório o uso de máscara, desde que não haja aglomerado de pessoas. Então, o que nós verificamos é que houve uma má interpretação da legislação. Então, em relação a este aspecto, nós falamos com os colegas de Niassa, da província, para corrigir este aspecto. Não é o único, já tivemos várias situações em várias províncias, mesmo aqui em Maputo, houve uma má interpretação da legislação, em que pessoas a fazerem ginástica na via pública eram levadas, detidas, porque não tinham máscaras. Não é correto, mas corrigiu-se este aspecto e penso que já não estamos a ter problemas em relação a esta questão do uso de máscaras na via pública. Em relação a outra questão dos horários dos estabelecimentos, também houve problema de má interpretação em relação ao horário dos estabelecimentos, em que o governo não definiu horário de estabelecimentos para os outros, para além dos mercados. Os mercados são os únicos que têm um horário específico, que é das 6 às 17 horas. Então, é mesmo uma questão de interpretação da legislação e que devemos estar atentos. Se o agente econômico conhece a legislação, ele também vai poder se defender. Eu, por exemplo, como cidadã, porque sou inspetora-geral quando estou no trabalho, mas quando estou na rua, eu sou uma cidadã comum como os outros, eu conheço a legislação e eu pergunto a eles onde é que está escrito, que me mostrem, e exijo, porque é meu direito. Em relação ao guião, agradecer, mas o Ministério do Turismo fez um guião de orientações para a indústria hoteleira e de restauração. As direções provinciais têm esta informação, porque o Ministério fez e enviou a todas as províncias. Então, é uma questão de nós poderemos pegar nesta informação e mandar para a CTA para que ela possa fazer chegar esta informação a todos. Mais alguma questão? Só podemos voltar para os chats e verificar se há algumas questões. Como a engenheira tem acesso ao chat, vou me escusar de ler para poupar aqui algum tempo. Dizer que temos aqui na nossa tela a passar as linhas do INAI para reclamação. Temos reclamação@inai.gov.mz e também a linha para denúncia, que é denúncia@inai.gov.mz, e está também a passar
a linha verde que a CTA tem, que é 800, 360, 360, que é uma linha verde criada fundamentalmente para ajudar os empresários no esclarecimento da legislação no âmbito da Covid e também ajudar os empresários a esclarecer as linhas de financiamento disponibilizadas com os nossos parceiros também no âmbito desta pandemia. Senhora engenheira, devolvo outra vez a palavra. Obrigada, Teresa. Vou então tentar responder de uma forma rápida aqui as questões que estão no webinar, para que se houver mais alguém que queira colocar, podemos interromper para responder. É só uma questão de controlarem aí a mãozinha. Em relação ao senhor Idalécio, que ele volta a repisar a questão do número de pessoas na zona fabril, ele tem que garantir, se diz que não consegue produzir com 1/3, consegue com metade, ele tem que garantir o distanciamento entre as pessoas. Ele tem que pensar nele, tem que pensar na família dele, tem que pensar nos colaboradores e na família dos colaboradores. Quantas pessoas, se ele tiver uma pessoa contaminada, quantas pessoas poderão ser contaminadas, incluindo ele e a sua família e a família dos seus outros empregados, entre outros. Então, é uma questão de ele avaliar o espaço, avaliar as condições que ele tem e ter em conta e pensar que ele querer fazer hoje a produção, que amanhã poderá não produzir nada porque não terá nenhum trabalhador para poder continuar a dar continuidade aos trabalhos. Em relação ao Sr. Ismael, está a falar tanto de álcool, os ramos das indústrias alimentares, há que haver necessidade de clarificar os pontos. E eu gostaria que o Sr. Ismael colocasse quais são os pontos em relação à indústria alimentar, para eu poder responder. Estou aqui disponível para responder qualquer questão, não só na questão de álcool. Se respondi em relação ao álcool, é porque as questões colocadas foram viradas para a questão de venda de bebida alcoólica, porque sabe que os grandes problemas que temos enfrentado é com o problema do álcool, é os estabelecimentos a venderem álcool sem que as pessoas estejam a consumir e, de acordo com o decreto, é proibido ir a um restaurante, a um estabelecimento para ir beber. Porque não é momento de diversão, é um momento de estado de emergência e devemos todos colaborar. Em relação ao Sr. Nelson Tranquinho, mais uma vez põe que o maior controle destas futuras pandemias, o INAI tem estado a coordenar com os nossos municípios para o reordenamento das áreas de comércio, que aliás seria mais fácil o INAI monitorar, e reordenamentos municipais em geral. Se a INAI tivesse pessoas suficientes, não me importaria, com todo o respeito, Sr. Nelson Tranquinho, de fazer esse trabalho, mas a INAI ainda não conseguiu cobrir 10% do comércio a nível nacional. Nós o que estamos a fazer, e volto a repisar, estamos a trabalhar sim, neste caso com o município da cidade de Maputo, de forma a apoiar naquilo que são as atividades exercidas de forma informal, os contentores e outros, porque preocupa-nos o estado dos produtos dentro destes locais, com altas temperaturas. Estes locais não são apropriados para o comércio, daí que os contentores devem começar a ser substituídos por locais convencionais, de material convencional, que não traga problemas ao produto, mesmo que esteja dentro da sua validade. Em relação ao Sr. Bacelar Munene, gostava de esclarecimentos em relação às empresas de consultoria que têm como principal atividade a recolha de dados no campo junto às comunidades, agregados familiares. A empresa suspendeu as atividades assim que foi decretado. O que o decreto preconiza em relação às atividades de recolha de dados no campo? Havia alguma janela que possibilitasse a retoma das atividades? As equipas de campo são geralmente constituídas por um máximo de 5 pessoas. Exercem a sua atividade separadamente, ou seja, um inquiridor em cada agregado familiar. Se é uma atividade imperiosa que tenha que exercer neste período de estado de emergência, poderá o fazer. Se for possível aguardar, irá aguardar, de forma a não trazer mais problemas para os seus colaboradores e associados. Mas poderá o fazer porque uma e outra atividade estão a retomar desde o momento que cumpram com as medidas, com o distanciamento e com a rotatividade, para proteger amanhã, em caso de ter um trabalhador contaminado, ter que dispensar a equipa que está de serviço nessa altura, para colocar aquelas que estão a trabalhar através de casa.
Em relação ao Sr. Carlos Neves, gostava de pedir que fosse clarificada a questão do restaurante numa zona crítica. Isto tem influência no horário de funcionamento de um restaurante. Funcionamos na Avenida de Júlio Nyerere, perto do Polana Shopping. Devemos encerrar o restaurante no limite? A que horas? Estando na Júlio Nyerere, fecha às 20 horas, de forma que às 21 não tem nenhum trabalhador, não tem nenhum cliente dentro do estabelecimento. Isto durante o período de estado de emergência. Assim que terminar o estado de emergência, voltamos a cumprir com aquilo que são os horários definidos. A lei define que o horário de encerramento da restauração são 21 horas. Então, não podemos admitir que depois das 21 horas seja lá quem for dentro do estabelecimento. Alguns perguntam: tenho licença de porta aberta. As licenças de porta aberta durante o estado de emergência não estão a funcionar, ou seja, não são válidas. Em relação às zonas críticas, eu falo, por exemplo, de um restaurante, por exemplo, no Pulmão, um takeaway, um snack bar, desculpe, snack bar está fechado, um bottle store, tudo aquilo que está em zonas críticas, Pulmão, Estrela, Museu, Mandela, devem fechar às 17 horas para garantir que não haja movimento de pessoas para aqueles locais, usando estes como refúgio para poderem se divertir. Espero ter clarificado. Senhor Gustavo, coloca que a terceira questão que tem como possível uma multinacional a operar em Moçambique, em parceria com uma empresa de gestão de marca em eventos, possa fazer serviços de desinfecção e usar químicos junto às praças nacionais. Ambas sem autorização para o fazer, o que a INAI detém como ferramentas para garantir que estas legislações feitas estejam a ser cumpridas. Se não cabe ao INAI garantir que estas estejam certificadas para fazer estes serviços, bem como usam os químicos adequados, a quem cabe? Ao Ministério da Agricultura. A resposta está aí no fim, cabe ao Ministério da Agricultura, então deveremos colocar agricultura e ambiente, porque acredito que também tenham um impacto no ambiente, os químicos e outros produtos, e para importar produtos químicos em Moçambique, existe legislação que deverá ser cumprida. Não sendo cumprida, compete ao Ministério da Agricultura fazer a inspeção e garantir o cumprimento da legislação. Depois, com a sua permissão, tinha o senhor Vítor Veloso, que tinha pedido a palavra há bastante tempo, não sei se ainda quereria falar. Também tenho uma questão que foi colocada em chat privado pelo senhor Vítor M, não sei se é Vítor Manuel. Ele pergunta se a instrução dada pelo INAI de proibição de entrada de menores nos estabelecimentos comerciais, se em relação a esta instrução é possível que a criança entre quando acompanhada. Por outro lado, também ficou nas questões colocadas pelo senhor Inocêncio Sotomar, ficou ainda por esclarecer a questão do licenciamento e da abertura de novos estabelecimentos comerciais. Portanto, a questão das reservas de nome e o balcão único que não emite licenças. Se a senhora engenheira puder responder. Obrigada. Vou continuar então com estas questões colocadas, Teresa. Em relação às licenças, o que foi decidido pelo governo é que neste momento só está-se a dar licenças para aquelas áreas de extrema e essenciais neste período da pandemia. As outras licenças só serão retomadas assim que terminar o estado de emergência, assim que Sua Excelência o Presidente da República alterar aquilo que foram as medidas decretadas durante o estado de emergência. Em relação à outra questão colocada, que é a proibição de crianças nos estabelecimentos, a entrada de crianças nos estabelecimentos, dizer de que posso considerar que não é correto. Se a INAI o fez de forma indevida, porque a INAI não pode alterar aquilo que são as decisões do Conselho de Ministros, decisões do chefe de Estado,
durante o estado de emergência. As crianças devemos aconselhar a que elas fiquem em casa. Então, os pais, os familiares, é que devem proteger estas crianças, que são o futuro do amanhã. Então, os pais não devem mandar as crianças para irem comprar pão, para irem comprar massa, para irem comprar sardinha, etc. Mas, se a criança chegar a um estabelecimento, nós devemos deixar entrar e explicar a ela que ela não deverá andar na rua, ela deverá ficar em casa para evitar que ela fique contaminada. Em relação à Manica, houve uma falha, foi uma orientação mal dada, mal instruída, mas nós chamamos a atenção aos colegas de Manica, da INAI, que eles não podem fazer o que fizeram, porque não é correto, porque a legislação não diz que é proibida as crianças entrarem nos estabelecimentos. Se eu tenho uma criança que vive comigo, não tenho com quem deixá-la, eu quero fazer compras, eu não posso fazer compras, eu posso, eu levo a criança. O risco é meu, porque eu é que estou a levar aquela criança. Eu não deveria levar a criança. Eu deveria arranjar formas de não levar a criança para um estabelecimento. Mas imaginemos aquelas senhoras ou deficientes ou doentes que os familiares entregaram uma criança para tomar conta dela. E aquela senhora não anda, ou aquele senhor não anda, não se locomove, não se mexe, e a criança tem que ir comprar todos os dias o pão, tem que ir comprar os produtos alimentares. Como é que fazemos? Se nós estamos a proibir a criança de entrar, estamos a proibir uma senhora, um senhor que não pode se deslocar a não comer durante este período. Então, não é correto e não está no decreto 36/2020, de 2 de junho, não vem nada em relação à proibição de entrada de menores nos estabelecimentos. Então, o que tem que se fazer é corrigir. Se algum agente econômico continuar a deparar com esta situação, os agentes econômicos de Manica que retirem esta informação que colaram à entrada dos estabelecimentos, que não é correta, foi uma informação dada de forma incorreta e que pedimos imensas desculpas. Em nome da equipa da INAI de Manica, eles, se não corrigiram, vão ter que corrigir de forma a trazer aquilo que está previsto apenas na legislação. A INAI não tem competências para alterar a legislação, não tem competências para alterar uma decisão do chefe de Estado, então peço imensas desculpas. Voltando às questões que estão no chat, o senhor Ismael diz que por vezes faz essas perguntas sobre a legislação aos agentes e este, sem respeito, tem o comportamento desumano, ok? Acontece, o que temos que fazer é, de uma forma educada, tentar passar a mensagem para que não tenham este tipo de comportamentos. O que nós devemos fazer é, como agentes econômicos, devem conhecer a legislação da sua área de atividade e as legislações transversais de forma a poderem cumprir. E não só em relação à pandemia, se tem alguma dúvida, alguma questão, poderão colocar através da CTA. A CTA sabe a quem canalizar e nós respondemos no mesmo dia às questões, às preocupações. Estamos aqui para ajudar e não para prejudicar o agente econômico. Em relação ao senhor Inocêncio Sotomano, ficou a questão do licenciamento, abertura de novos estabelecimentos comerciais. Já fiz referência que neste momento só é possível abrir aqueles casos de extrema importância, por exemplo, uma fábrica de álcool gel, de produtos alimentares. No seu artigo 26 do decreto faz referência ao licenciamento para importação de bens essenciais. Também está autorizado neste caso. Em relação ao licenciamento, se for uma atividade de extrema importância, poderão contactar a entidade licenciadora para tratarem do licenciamento. Em relação à sanidade do ramo, há certas indústrias alimentares que é impossível ter a rotatividade pela complexidade do processo de produção. Depende do tipo de indústria alimentar. As indústrias alimentares é possível, sim, o distanciamento de 1,5 entre os trabalhadores, diminuir o número de pessoas. É inconcebível ter dentro de um espaço pequeno 750 pessoas, 800 pessoas, 500 pessoas. O grande problema que nós notamos nas indústrias de grande dimensão
alimentares e não alimentares, é que o agente econômico está preocupado em continuar a cumprir com as metas e paga em função das metas. Os trabalhadores querem cumprir com a meta e acabam ficando 10, 12 horas a trabalhar para cumprir com a meta, só que o patronato acaba se esquecendo de que se ele tiver uma pessoa infectada, ele também pode estar dentro dessas pessoas infectadas e amanhã vai ter que fechar o estabelecimento porque não terá ninguém para substituir as 750 ou 800 pessoas que estão dentro da indústria. O senhor Adelino Buque, meu grande amigo de debates do ambiente de negócios, há muito tempo que não via, bem-vindo. O decreto prevê a solicitação da entidade do trabalho e segurança social para casos em que não pode operar em rotatividade. Como se pode garantir o distanciamento social se muitas vezes eles se devem cruzar em entrega de produtos? O que devem fazer é tentar, na medida do possível, evitar cruzarem-se, evitar contato, evitar estar aglomerados. Há indústrias, sim senhora, que não conseguem ter o mínimo de número de pessoas, mas eu disse, volto a repisar, poderão fazer um pedido ao Ministério de Tutela da área de atividade, dependendo da atividade que referimos, se for uma área de indústria, área de comércio, poderão solicitar a Sua Excelência o Ministro da Indústria e Comércio, se for da área da Agricultura, a Sua Excelência o Ministro da Agricultura, e estes vão analisar e vão responder em relação à rotatividade e ao número de pessoas. Em relação ao senhor Gustavo Cruz, obrigado pelas respostas, não concordo com as mesmas, mas agradeço o tempo. Não tem que concordar ou não, é o que está na lei e a ENAI não pode entrar nas áreas dos outros, com todo o respeito. Eu não posso entrar numa área que não é da responsabilidade da ENAI. Pelo que eu estou a ver, a maioria dos empresários gostariam que a ENAI fizesse tudo, mas a ENAI não tem capacidade, nem tem autonomia para que possa fazer todas as inspeções em todos os locais. A ENAI faz nos locais que está autorizada e vai continuar a fazer. Se o governo passar mais responsabilidades, nós vamos assumir, mas tem que ser de lei. A ENAI não pode usurpar funções aos outros ministérios, às outras instituições que o fazem. Então, com todo respeito, não posso ajudar em relação a esse aspecto e já lhe tinha respondido no WhatsApp, vi que continua a insistir, pensou que em público pudesse responder, não tenho como responder. Mas podemos depois em privado ver, e eu posso tentar dentro do Ministério da Agricultura ver quem de direito é que responde por essa área. Fernando Oliveira, qual é a conclusão atual sobre a utilização de túneis de desinfecção? Neste momento não se pode usar os túneis de desinfecção, foi anunciado pelo Ministro da Saúde que os túneis de desinfecção apenas pode-se usar para desinfetar os pés à entrada dos estabelecimentos, mas não usar os produtos de desinfecção pessoal para evitar outros tipos de problemas. Em relação ao Sr. Prakash, boas-vindas, Sr. Prakash, grande amigo, diz que está satisfeito pela resposta. Não, qual é o produto autorizado para desinfecção do ambiente dos espaços? Também não compete à ENAI qual é que é o produto, temos que, junto de quem de direito, procurar saber que tipo de produtos são autorizados para desinfecção, porque mesmo nós não sabemos exatamente, procuramos saber, mas não tivemos resposta. Uns usam o cloro, há uma dosagem apropriada para desinfetar, mas sabemos que há pessoas que têm alergias e que têm criado outro tipo de problemas. Então, em relação ao tipo de produto, também não temos informação, não sabemos o que responder. Adelino, obrigado. E não sei se existe mais alguma questão, parece que estamos quase na reta final, mas estou aberta se houver mais alguma questão. A Teresa passou os contactos para, em caso de pretenderem colocar mais alguma questão, nós estamos abertos, mas podem colocar mais algumas questões, se a Teresa permitir, nós estamos aqui para responder. Tá, Sra. Engenheira, muito obrigada. Temos um pedido de palavra, não sei quem é, mas está aqui identificado como Vivo 1906. Por favor,
sua capacidade de síntese, já estamos mesmo por cima da hora programada para esta nossa sessão. O senhor Vivo. Bom, senhora engenheira, eu penso que ou está com problemas técnicos ou inadvertidamente ativou o pedido de palavra. Então, se não houver mais questões, iríamos passar então para as considerações finais da senhora engenheira. Obrigada, diretora Teresa, e obrigada a todos. De uma forma resumida, vejo que as preocupações, de uma forma resumida, é a questão dos locais autorizados e horário de funcionamento, a questão também de alguns locais definirem os seus horários e as suas medidas, o que não é correto, que é uma questão de articularmos para a correção. A questão da proibição de entrada de menores a estabelecimentos também não é correta, é uma questão que nós também temos que insistir com a província de Manica para corrigir este aspecto. Em relação à questão de venda de bebidas alcoólicas de forma ambulante, como eu disse, não é, na legislação moçambicana não o permite. Então, também aproveitamos este período da pandemia para fazer o levantamento das legislações que precisam de ser melhoradas e a ausência de algumas legislações. A questão da classificação dos estabelecimentos, que alguns estabelecimentos foram a correr mudar de licença, uma vez que não podiam estar abertos, então, para poderem estar abertos, pensaram que a saída fosse mudar de licença. Também não é correto, estamos a trabalhar e vamos trabalhar nas classificações. A questão também dos licenciamentos, se neste período é permissível ou não. Neste período é só para aquelas áreas-chave, áreas alimentares, desinfetantes, que são cruciais para qualquer um de nós. Em relação ao guião, nós vamos mandar para a CTA aquilo que foi as orientações dadas pelo Ministério do Turismo em relação à área de restauração e hotelaria, que vai ajudar a divulgar pelos agentes econômicos. De uma forma geral, as preocupações são legítimas e eu tenho que agradecer a todos os agentes econômicos. Nós estamos abertos a colaborar naquilo que for responsabilidade da INAI, estamos abertos. Mesmo em relação à questão colocada de apoiar os municípios, as INAIs a nível das províncias estão a trabalhar com os municípios e vão continuar a trabalhar no sentido de ver qual é o apoio que precisam para que se ponha ordem a nível dos municípios na venda ambulante, descontrolada, do comércio, e que acaba perigando a saúde pública e principalmente neste meio de Covid que estamos todos preocupados. Eu gostaria de, uma vez mais, agradecer a todos os participantes. Foi um webinar muito bom e penso que à medida que vamos avançando, vamos melhorando a comunicação. Sei que alguns têm problemas de comunicação, mas eu gostaria de, antes de passar a palavra a Teresa, depois de ter agradecido a todos, solicitar que cada um dos participantes seja portador da mensagem de que todos devemos colaborar no sentido de evitarmos a propagação e a contaminação do Covid-19. Ou seja, cada um de nós é responsável por passar a palavra aos amigos, aos familiares, quando encontrar aglomerados, parar o carro, não esperar que sejam as autoridades, que seja a INAI, parar, deixar uma mensagem, aconselhar. Quando se aperceberem de comerciantes a venderem em frente às suas lojas, em frente às suas casas, concentração, aglomerados, aproximem-se de uma forma educada e peçam para que não fiquem ali, que não se aglomerem e que dirijam-se aos municípios a solicitar um espaço condigno para o exercício daquela atividade. Se cada um de nós colaborar, estaremos a colaborar para o bem do nosso país, para o bem da nossa cidade,
neste caso cada um está na sua província, estaremos a apoiar os municípios e os governos locais em evitar, neste caso, a contaminação e a propagação, e não só evitarmos o comércio informal em locais impróprios, e que será um grande foco de contaminação de vírus, neste caso do Covid, mas nós temos outras doenças que possam também advir daí. Então, somos todos, como cidadão residente na República de Moçambique, todos chamados a colaborar. Não pensem que é só tarefa do governo, não é só tarefa da INAI colaborar. Deixem de beber nas vias públicas, deixem de beber nos carros, deixem de ir ao restaurante quando não é necessário. Comam em casa, fiquem em casa e aconselhem aos amigos, familiares a ficarem em casa. Não façam festas, aniversários no restaurante, porque estarão a penalizar os donos do restaurante. O dono do restaurante, ele quer dinheiro, ele quer receita para poder pagar as suas despesas. Então, ele não vai ter coragem de dizer não. Então, nós, como cidadão, devemos saber o que é que devemos, o que é que não devemos fazer. Sabemos que temos vários casos que foram ao restaurante, fazer aniversário, cantar parabéns, festejar. Não é momento de festejos, não é momento de alegria, é um momento de preocupação de cada um dos moçambicanos residentes aqui em território nacional e todos os estrangeiros também, porque neste momento estamos todos a lutar pela mesma causa. E muito obrigado. Qualquer coisa tem os contactos da INAI. Estamos abertos, volto a repisar, o papel da INAI é apoiar o agente econômico, é colaborar no sentido de fazer com que o agente econômico cumpra com as medidas, com as leis e regulamentos. A INAI não é responsável pela elaboração de leis e regulamentos. Nós apenas somos chamados a fazer cumprir, mas se tiverem alguma opinião, podem nos dar, nós fazemos chegar a quem de direito e muito obrigada. Cara engenheira, muitíssimo obrigada. Fez aqui uma apresentação e respostas de forma bastante didática. Vejo aqui alguns empresários a dizerem que a senhora engenheira é uma verdadeira enciclopédia, não há dúvidas, todos nós subscrevemos por baixo. Muitíssimo obrigada a todos os participantes. Eu penso que, de facto, a sessão foi bastante produtiva, ajudou a clarificar uma vez mais inúmeras dúvidas que nós tínhamos, inúmeras inquietações na forma de fiscalização de algumas autoridades em torno das medidas que foram aqui decretadas, e foi tudo bem esclarecido na forma como a senhora engenheira respondeu às questões. Dizer uma vez mais o nosso muito obrigada, que continuem com esse espírito, e nós estaremos aqui para, conjuntamente com o INAI, podermos continuar a dar o apoio de que o empresário necessita em torno desta matéria. Usem, por favor, as linhas que nós disponibilizamos e a nossa linha verde, que nós iremos apoiar-vos no esclarecimento de eventuais dúvidas adicionais que nós temos. Vejo aqui um apelo que foi lançado pelo senhor Mubarak para que o INAI intensifique a fiscalização nos mercados. Repiso e reitero o apelo lançado pela engenheira: vamos redobrar as medidas de prevenção. Como estamos a acompanhar, os indicadores começam já a subir quase que de forma exponencial. Então, redobremos quer ao nível individual e quer também ao nível das nossas famílias. Posto isto, então, queria uma vez mais dizer muito obrigada, engenheira Rita, muito obrigada, caros participantes, bom resto do dia e voltamos a ver na próxima sessão. Gostaria de aproveitar e informar aqui que na próxima terça-feira teremos uma outra sessão com o INAI e outros parceiros, onde nós vamos falar das questões ligadas à importação de produtos pecuários. Estão todos convidados a participarem nesta sessão e noutras que iremos anunciar proximamente. Muito obrigada, boa tarde a todos,
com o resto do dia. Cuidemos-nos. Obrigada, Teresa. Obrigada por ter divulgado já o webinar da próxima terça na área de importação de produtos pecuários, em que estará a INAI, estará o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Agricultura para apresentar aquilo que são as medidas de importação, porque não estão a ser cumpridas. Então, convidamos a todos, mais uma vez, a Teresa já fez referência, a todos interessados e todos os importadores poderão passar a palavra aos importadores. Obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde.